Lucas 17, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Olha só, você já ouviu alguém dizer não julgueis? Ou você deveria estar evangelizando ao invés de criticar? Eu mesmo já me deparei com situações em que alguém denunciava um erro na fala de um pastor ou algum pregador ou pregadora famosa e nos comentários daquele vídeo uma enxurrada de pessoas aparecia defendendo o pregador ou a pregadora que disse algum absurdo. Mas Jesus, ele nos ensina que nós devemos sim corrigir os nossos irmãos que pecam. Ele coloca sobre nós a responsabilidade, o dever de corrigir uns aos outros, seja em questão ao que falou, ao que fez, não importa. Não existe isso de que não devemos julgar ou criticar o que o outro disse ou fez de errado. Na verdade, nós temos a obrigação de repreender essas pessoas. É nossa responsabilidade falar contra heresias. É nossa responsabilidade falar contra pregadores coaches que se infiltram dentro das igrejas, dentro das casas dos crentes, contra igrejas que abraçam o pecado, mas principalmente contra o pecado dos irmãos que estão perto de você. Claro que sempre você deve fazer isso com amor, com sabedoria, não como se você fosse um carrasco, porque você não é o juiz. Você fala em nome do juiz, mas você não é o juiz. Mas também é preciso perdoar essa pessoa se ela de fato se arrepender. Não adianta nada corrigir, exortar, apontar o erro e quando há o arrependimento você simplesmente negar o perdão. Quem age assim só demonstra que nunca esteve preocupado com a alma daquele irmão, mas apenas em estar certo e provar o próprio ponto. A nossa motivação ao denunciar o pecado não pode ser o nosso orgulho, nem mesmo um senso de fazer justiça com a nossa própria mão. A nossa intenção deve ser ver a graça de Deus agindo e alcançando mais um pecador que está arrependido. Essa deve ser a nossa intenção. Se você corrige alguém com qualquer sentimento que não seja o de ver a completa restauração daquela pessoa, a sua correção pode até ser útil, e de fato pode ser mesmo, mas ela está se tornando um laço para você, para o seu coração que está guardando rancor e não um sentimento de misericórdia para com aquela pessoa. E não é que você deva perdoar 7 vezes por dia, como diz o texto, como se tivesse um limite de perdão diário, que se renova a cada 24 horas. O número 7 nas escrituras costuma trazer ideia de perfeição, de completude. Ou seja, perdoe perfeitamente, ofereça o perdão sempre, não importa quantas vezes a pessoa erre e peça perdão, perdoe sem limites. É isso que Cristo faz com você, é isso que Cristo faz comigo. Quantas vezes você já não pediu perdão e quantas dessas vezes não foram pelo mesmo pecado? Nós amamos o fato de que nós temos um Deus que nos perdoa sempre que a gente se arrepende. Mas a gente detesta o fato de ter que agir como esse Deus. Já parou para pensar nisso? Por isso, sempre se lembre e agradeça que o perdão de Deus é ilimitado, que Deus nos ensina a viver em graça e perdão, e isso nos livra de amarguras e fortalece também os nossos relacionamentos entre irmãos e até com descrentes. Por último, agradeça a Deus, porque o perdão verdadeiro permite que relações feridas sejam reconstruídas, trazendo paz ao nosso coração. E procure sempre pensar aí com você. Será que você tem perdoado com sinceridade ou você tem guardado ressentimento? Seu coração está disposto a perdoar ou ele ainda carrega algum tipo de mágoa contra alguém que te feriu? Também pense que você deve repreender com amor. Será que você está repreendendo com amor ou você está sendo duro demais com as pessoas? Será que você tem corrigido as pessoas com graça ou com um espírito de condenação, ou com uma atitude de condenação, melhor dizendo? Perdão reflete a Deus. O seu perdão tem que refletir a Deus. Jesus não condiciona o perdão a quantas vezes ele acha justo, mas a disposição do outro em se arrepender. Será que o seu perdão é generoso ou você está colocando barreiras para perdoar?